Aleluia! Deus é bom, Deus é gracioso para conosco e tem nos abençoado na terra. Nós glorificamos ao Senhor nesse dia que o Senhor preparou para cada um de nós, um dia especial, um dia aí que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Bom dia aos irmãos que já estão aí conosco, Deus abençoe aí, irmã Delba, Jordelina, Deus abençoe a vida, o coração aí de todos vocês, no nome de Jesus. Grande abraço, viu, irmã Jordelina? Grande abraço à vida da senhora e que Deus sempre possa fortalecer a saúde da senhora em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Bom dia, irmã Vilma. Paz do Senhor a todos os irmãos que já estão chegando aí na Escola Bíblica Dominical. E a nossa Escola Bíblica Dominical hoje, eu garanto para você, bênção demais de Deus na terra. Eu quero falar de uma forma bíblica, contra um vídeo aí que tem assustado muita gente, tem assustado principalmente gente de igreja, pessoas que deveriam um pouco mais estar mais aprofundado com a palavra do Senhor, mas porém estão com medo aí do dia 30 desse mês. Oh meu Deus, nós vamos estar falando, tá bom? Então se você puder compartilhar, chamar pessoas para estarem nessa live dessa Escola Bíblica Dominical, nós vamos nos debruçar aí. Se você tiver com a sua Bíblia aí, tiver como você acompanhar com a sua Bíblia aí, vai ser bênção demais. Bênção mesmo, tá bom? Faz isso, ó, se você puder compartilhar, vou até compartilhar aqui agora e nós vamos estar dialogando sobre esse tema, um tema que tem assustado muitas pessoas, um tema aí que por causa de um vídeo, de uma profetada, de um profeta que tem falado, aberto a boca para que venha anunciar uma grande tragédia no dia 30. Ei, pega aí palavra de Deus pro seu coração hoje, tá bom? Nils Alcântara, Deus abençoe você, sua vida, sua família, os nossos parentes aí em Itabira. Maria Lia, Deus abençoe toda a sua casa, sua família, todos vocês aí, tá bom? Se você puder compartilhar, vai ser bênção de Deus nessa manhã nós falarmos sobre esse assunto, porque como pastor de igreja, eu creio que todos nós deveríamos nos preocupar com esse momento, nesses dias que nós estamos passando. A nossa preocupação maior deveria ser com cuidado com o que as nossas ovelhas estão ouvindo, o que o coração das nossas ovelhas estão aceitando, o que o povo está aí falando, o que as pessoas estão dizendo. Então hoje eu quero falar sobre esse detalhe aí que tem me chamado muita atenção, e alguns irmãos têm me perguntado: pastor, o que o senhor acha desse vídeo? E a minha resposta é já logo imediata, curta e direta, dizendo: falso profeta, profeta do caos, profeta da desgraça alheia, profeta que tem falado ao coração daqueles que já estão passando por tribulações, por momentos de angústia e aproveitando desse momento para ter uma notoriedade no meio da sociedade. Então nós vamos aí, pega a sua Bíblia no nome de Jesus Cristo. Eu vou estar dando uma explanada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, tá bom? Nós vamos falar também de Marcos, capítulo 13, que fala os chamados os sermões proféticos de Jesus, e nós também vamos falar sobre, no livro de Apocalipse, o que é a marca da besta e a marca de Deus. Pegou? Então nós vamos estar falando sobre isso aí também. Então, nos ajude aí, compartilhe, convide pessoas, fale com pessoas. Vamos para essa live aqui, porque eu sei que tem muita gente que está assustada, está com o coração assim: dia 30, não pode nem sair de casa não, que vai morrer. Só colocar o pé fora da casa vai morrer. Isso é
balela, isso é palavra satânica, já aproveitando para tirar proveito de situações degradantes no meio de uma sociedade que está totalmente desorientada. Mas veja, então nós como pastores precisamos trazer paz e tranquilidade no coração de uma sociedade que está agitada nesses dias, tá bom? Vamos lá então? Então esse vídeo tem me preocupado muito, ele tem me preocupado no sentido de algumas pessoas fazerem perguntas. Pastor, o que vai acontecer dia 30 de março? Dia 30 de março tem um profeta falando aí que se a gente colocar o pé pro lado de fora, a gente vai morrer, vai vir um anjo da morte, o cavaleiro apocalíptico, e vai destruir, vai acabar com a vida das pessoas. O que o senhor me diz sobre isso? Isso viralizou, é um negócio assim impressionante, como as coisas ruins viralizam, como as coisas erradas viralizam, como o ser humano tem uma condição de dar ouvido para isso. Então eu quero falar para você nessa manhã, no nome de Jesus, tá bom? Convide pessoas, pegue a sua Bíblia, vai aí nas anotações da sua Bíblia, que a palavra de Deus diz. O que nós precisamos viver é o segundo que a palavra de Deus nos diz, não o que o homem está dizendo por aí, mas sim o que a palavra de Deus nos diz, não que o homem está falando, eis que tive uma revelação dos céus. A palavra de Deus nos orienta e nos alerta até mesmo sobre esse detalhe. Se porventura vier até mesmo um anjo do céu dizer que tem um novo evangelho, anunciando uma nova visão para vocês, considerem isso como anátema, ou seja, considerem isso como sendo maldito. Anátema é aquilo que é maldito. Então, eu quero que você, no nome de Jesus, com muito zelo, com muito cuidado, você vai pegar sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo de número 36, vai nos dizer a respeito do dia da vinda do Senhor Jesus e de toda essa proclamação que está sendo dita. Está falando até dia e hora, dia 30 de março, a partir da meia-noite. Olha aí, marcou dia e hora. E o evangelho de Mateus capítulo 24, ele é o sermão profético que Jesus está pregando, está orientando aos seus discípulos e todos nós a respeito da sua vinda e a respeito do que aconteceria em relação à sua vinda sobre a face da terra. Mas no versículo de número 36 de Mateus capítulo 24, nos diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai, senão o próprio Deus. Então as pessoas estão aproveitando esse momento pandêmico, esse momento de tragédia, esse momento de lockdown, esse momento de que até dia tal os governadores têm dado as explicações para que sejam restringido a movimentação das pessoas, a circulação das pessoas nas ruas. Aí vem então uma pessoa falando em nome de Deus como se aquilo fosse a voz de Deus. Meu querido, meu irmão, meu amado, minha amada irmã no Senhor Jesus, oremos ao Senhor para que Deus nos dê um coração sábio, um coração com capacidade de discernimento nesses dias de tragédia e nesses dias de angústia. Então, dia 30 de março, nós
precisamos apenas entender que será um dia como um outro qualquer. A palavra de Deus nos diz que basta a cada dia o seu próprio mal, que basta a cada dia o seu próprio mal. Todos os dias nós vemos maldade sobre a face da terra. Eu falei em uma das nossas devocionais nessa semana passada, em que nenhum de nós ouviremos uma notícia nos jornais, nas manchetes de televisão, de rádio, de revista, dos jornais escritos, dizendo que em um determinado dia da nossa vida não teria problema sobre a humanidade. Isso é mentira. Nenhum jornal jamais publicará que em um determinado dia da vida humana na face da terra haveria um dia que não haveria morte, que não haveria traição, que não haveria angústia, que não haveria nada disso que já está proposto aí nos dias que nós estamos passando e vivendo. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã é que o Senhor nosso Deus, Ele nos prepara para nós vivenciarmos e vivermos as angústias de cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Porém, todavia, a palavra do Senhor nos diz que as misericórdias de Deus se renova a cada manhã. Se a cada dia, basta a cada dia o seu próprio mal, se todos os dias nós visualizamos, nós vemos maldade sobre a face da terra, nós vemos corrupção sobre a terra, nós vemos traição, nós vemos assassinato, nós lemos os jornais, ligamos a televisão e vemos morte, morte por isso, morte por aquilo. Porém, todavia, o que é certo para nós, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre nós. Então, profeta da mentira, profeta da desgraça alheia, profeta do caos, aqueles que querem promover, como foi dito aqui pela Nilza Alcântara, a minha prima, ela diz, muitos querendo se promover, aqueles que querem se promover, e é impressionante como isso tem cliques, e isso viraliza, e as pessoas ficam com a mente perturbada, e o coração perturbado, agitado, e às vezes pergunta, pastor, o que o senhor acha disso? Eu louvo a Deus que ovelha minha me perguntou. Eu louvo a Deus que ovelha minha me perguntou, pastor, o que o senhor acha disso? E quantas ovelhas não tiveram a coragem de perguntar aos seus pastores, que por eles terem uma preparação do evangelho da paz, de anunciar a verdade, dizer, isso é falso profeta, isso é falso profeta. Então veja o que Mateus capítulo 24 nos diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, pegou? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, nem o filho, senão o Pai. Versículo de número 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, pegou? Até o dia em que Noé entrou na arca. Então naquele dia as pessoas estariam dessa forma. Eu vou mostrar em Apocalipse, no livro de Apocalipse para você, que mesmo as pessoas visualizando tudo isso, quando Deus anuncia a sexta trombeta, que na sexta trombeta do livro de Apocalipse nos fala sobre a mortandade de uma terça parte da raça humana, que ela morrerá sobre a face da terra através de 3 flagelos, que é fogo, fumaça e enxofre, ou seja, guerra, fome e peste. Guerra, fome e peste. Guerra, fome e doença. Então esse flagelo dominará a terra, de fato dominará, isso é óbvio, está na palavra do Senhor. Porém, uma das questões mais espantosas
é que aqueles que sobreviverem a tudo isso, a esse flagelo, eles continuarão nas suas imundícias, continuarão nas suas idolatrias e continuarão nas suas prostituições e promiscuidades. Ou seja, muitos vão ver toda essa tragédia, muitos vão ver tudo o que está acontecendo, mas não inclinarão o seu coração a Deus, não voltará o seu coração ao Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela nos orienta de que nós precisamos ser cuidadosos com toda palavra falsa, com todo falso profeta. A irmã Vilma está citando aqui no livro de Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, nos diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Obrigado, irmã Vilma, valeu. E é verdade, o povo perece, é destruído por falta de conhecimento. As pessoas estão desesperadas. Agora dia 30 eu não vou sair de casa, agora dia 30 eu não faço nada, a partir do dia 30, como se isso fosse uma garantia de salvação eterna. A nossa garantia de salvação eterna, vou mostrar para vocês em Deuteronômio, pode abrir aí. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 8, que nós precisamos ter a marca de Deus. E a marca da besta, que está em Apocalipse capítulo 13, é simplesmente uma cópia mal feita daquilo que Deus já havia anunciado antes sobre a sua marca. Que a marca de Deus nós precisamos tê-la nas mãos e na testa, ou seja, nós precisamos ter nas mãos e na testa. A testa, ou seja, está relacionada à questão da mente, a mente, o coração, a mente de nós estarmos voltados para as coisas de Deus, o coração voltado para o Senhor, e as mãos está relacionado ao serviço. Então coração e obra, coração e serviço diante de Deus, porque as boas obras acompanham os salvos. Então em Apocalipse capítulo 13, vai nos dizer que agora a besta, o anticristo, ele quer fazer uma cópia daquilo que é a marca de Deus, que está em Deuteronômio capítulo 6, que é a marca dele, que o homem, que o número 666, que é o homem trino, o homem perfeito, o homem na sua essência grandiosa, o homem que usa a medicina, o homem que usa todos os meios para governar o mundo, o homem na sua natureza. Esse homem é chamado como número 666, 666, é chamado de o homem perfeito. Veja lá que Apocalipse capítulo 13 nos fala que esse número é o número de homem, número de homem, não é um número que vai ser colocado em chip, alguma coisa assim. Então as pessoas ficam loucas quando os falsos profetas se levantam. Uma palavra do grande reverendo Martin Luther King, ele disse que os maus, eles prosperam quando os bons se calam. Ah, meu querido, mas eu não quero me calar mediante a essa profetada que considero ela satânica, carnal, demoníaca, e ela é cheia de orgulho humano, trazendo glória para si. Que dia é esse? Como Deus havia declarado em sua palavra em Mateus capítulo de número 24, Mateus 24, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então ninguém pode saber, ninguém pode saber. Agora, vamos em Marcos capítulo 3, eu quero ler com você, veja aí como é forte o levante. Por que Deus já nos preparou a respeito dessa questão do levante dos falsos profetas? Então, em nome de Jesus Cristo, você, membro da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Ribeirão das Neves, você que nos ouve, que nos vê
e que sabe dessa palavra, toma essa palavra na sua vida, não creia em vídeos de falso profeta. Não creia em vídeos de que Deus agora revelou que as coisas vão ser dessa forma. Eis que Deus está dizendo, mentira, mentira. Deus não se manifesta dessa forma. A palavra do Senhor, ele se manifesta através da sua graciosa palavra. Deus usa homens e mulheres segundo o coração dele, homens e mulheres segundo a palavra dele. Tudo que foge da palavra é mentira. Então Deus não revelou nada a esse falso profeta, dizendo que no dia 30 de março irá acontecer uma grande mudança no mundo. Ah, meu querido, a maior mudança no mundo foi a vinda de Jesus Cristo aqui na terra. Pegou isso aí em nome de Jesus? Amém? Então veja aí, Evangelho de Marcos, capítulo 13, também o sermão profético. Olha aí o sermão profético que Jesus está dizendo. Olha aí, ele vai dizer a partir do versículo 3, os princípios das dores. Ele diz, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. O que eles perguntaram em particular? Dize-nos quando sucederão estas coisas, Senhor. Dize-nos quando essas coisas irão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir. Vem aqui, tem um negócio aqui muitíssimo interessante para nós, que esses discípulos, eles mesmos pediram a Deus que Deus lhes mostrasse sinais, porque o homem, nós seres humanos, somos muito atraídos por sinais. Nós somos facilmente atraídos por sinais. Aí veja como Deus responde a partir do versículo de número 5. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. O primeiro sinal que Jesus mostra, a primeira fala de Jesus para mostrar aos discípulos sobre as questões dos sinais, é alertar o coração dos discípulos a respeito de quê? Não é da grande tribulação, não é do anticristo, não é do número da besta, da marca da besta, não é, mas é do falso profeta. Pega isso aí, veja aí no versículo de número 6, versículo de número 5. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Aí no versículo 6 ele diz, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Eles vão falar palavras que o ser humano gosta de ouvir, palavras que o ser humano gosta de ser atraído. O ser humano, ele é atraído facilmente pelo engano. O engano encharca o coração do ser humano, até mesmo através dessas falsas profecias, dessas falsas palavras, porque pensando eles que ficarem reclusos no dia 30, dentro de casa, vão se salvar. Mentira, a Bíblia nunca nos ensinou isso, nunca nos ensinou. A passagem do Êxodo, quando Deus deu essa ordem para que os primogênitos fossem guardados, o povo de Israel, havia nesse contexto a libertação do povo de Israel, era o preparo, o prenúncio. O povo agora estava sendo preparado para esta revelação, para esse condicionamento de ser tirado do Egito e ser transferido para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel. Então ali Deus ordenou como deveria ser. Deveria matar-se um cordeiro, e a família que considerasse, sendo ela pequena, poderia chamar uma outra família, passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, o anjo do Senhor passasse, aí aquela família que estava reclusa, ela sim deveria estar protegida, porque ela estava guardada ali. Então, trazendo esse contexto para os nossos dias,
atuais, o sangue de Jesus já foi derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus já foi derramado lá na cruz do Calvário, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, é o sangue de Jesus que nos redime de toda a nossa injustiça, de todo o nosso pecado. Então nós não precisamos pegar instrumentos, pegar óleo e passar na casa, como esse falso profeta falou, unge a sua casa com óleo, como se o sangue de Jesus não tivesse valido nada, como se o sangue de Jesus não tivesse tido nenhuma autoridade para resolver a minha e a sua vida. O sangue de Jesus é que nos liberta, o sangue de Jesus é que nos purifica. Então veja aqui o que Jesus está dizendo em Marcos capítulo 13. Pega isso aí em nome de Jesus. Confira na sua Bíblia. Confira, por favor. Marcos capítulo 3, no versículo 6. Jesus, a primeira questão, quando os discípulos perguntam, Jesus não está desmerecendo a pergunta dos discípulos, mas Jesus está respondendo os discípulos, colocando nos discípulos, no coração dos discípulos, inculcando nos discípulos uma resposta dizendo: a primeira coisa que vocês devem tomar cuidado é com falso profeta. Falso profeta anda em todo lugar. Falso profeta está em toda parte, em todo canto. Enquanto estivermos sobre a face dessa terra, haverá falsos cristãos e falsos profetas. Homens e mulheres que abrem a boca para dizer: Deus me mostrou, Deus me deu essa visão, Deus me levou no inferno e eu vi muita coisa lá. Eu tenho uma palavra para esses que Deus os levou lá no inferno e teve uma visão de muitas coisas. Eles deveriam ir lá para o inferno e não voltar para cá. Você entendeu? Por quê? Porque nós não podemos aceitar isso como sendo uma normalidade. Nós não podemos aceitar isso como sendo algo normal e falar que está tudo bem. Então, no versículo de número 6, aqui, o Jesus está respondendo aos discípulos. Primeira coisa, tome cuidado com os falsos profetas. Veja aí o versículo 6. Muitos virão, ele fala ainda muitos, não é pouco não, tá? Não é pouco falso profeta que virá não. Muitos virão em meu nome, muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Olha aí. Então, a primeira coisa que Jesus está trabalhando o coração dos discípulos: tome cuidado com os falsos profetas. Agora, quando vocês ouvirem de guerras, de rumores de guerra, de peste, de fome, olha aí no versículo de número 7. Quando porém ouvirdes falar de guerras, rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus está trabalhando no coração dos discípulos, preparando os discípulos para os falsos profetas. Agora, quando a gente ouvir falar de guerra, rumores de guerra, de peste, de fome, de mortandade, de tudo isso que tem acontecido, isso não está acontecendo, não é agora não. O nosso tempo não é privilegiado por uma pandemia não. O nosso tempo não é privilegiado por uma pandemia que aconteceu a partir de 2019, 2020, 2021. Deus sabe quando vai acabar, mas vai acabar porque Deus tem o controle do céu e da terra. Você crê nisso em nome de Jesus? Então o que Deus está nos mostrando aqui é que os discípulos deveriam estar com o coração preparados, o coração blindado. Pega isso, o coração blindado é com os falsos profetas. Agora, morte, terremoto, guerra, rumores de guerras, Jesus diz: não vos assusteis. Não se assustem, não tenha medo de profecia do caos, não tenha medo de profecia da desgraça, não tenha medo da profecia da destruição humana, não tenha medo de profecias a esse respeito, mas saiba que o Senhor teu Deus, Ele é Deus sobre a sua vida e Ele é que te garante a vitória no nome de Jesus Cristo. Passará céu e terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então os discípulos estão sendo alertados, estão sendo blindados dos falsos profetas e não dos acontecimentos.
os acontecimentos surgirão. E Jesus ainda diz, isso é necessário que aconteça, é necessário que venha, é necessário que aconteça. O versículo de número 8, ele diz, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores, não vos assusteis. Jesus está ainda dizendo, versículo 9, estáis vós de sobreaviso, ou seja, estão sobre aviso, vocês estão sendo avisados, porque vos entregarão aos tribunais, e às sinagogas sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servirem de testemunho. Quando essas coisas acontecerem, esteja preparado, esteja preparado para esse momento. Aí sim, Jesus está nos alertando sobre isso, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado, o quê? A todas as nações, em todos os lugares o evangelho seja pregado. É necessário que o evangelho seja pregado primeiro, Aí então, a partir do versículo 14, então Jesus aqui preparou o pano de fundo para tomar cuidado. Toma cuidado aí sobre esse detalhe. A partir do versículo 14 de Marcos, aí no Evangelho de Marcos, fala sobre a grande tribulação. E essa grande tribulação, a partir do versículo 14, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, ou seja, o anticristo no lugar de Deus, a marca da besta, que é o sinal 666, que está trazendo uma condição do que é o homem perfeito, o homem na sua excelência, o homem na sua grandeza, ok? O homem sempre vai tentar buscar isso aí. Aí o versículo de número 15, quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. Quando essas coisas acontecer, no lugar que você estiver, você fique. Pegou? No lugar que você estiver, você fique. Então você não precisa correr desesperadamente para tentar salvar o outro ou a si mesmo, porque no lugar que você estiver é o que Deus está nos dizendo, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E chegará o momento em que não é no lugar A, no monte A, no monte B é que estão os adoradores de Deus, mas chegará o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Onde você estiver, você é adorador. Por esse motivo você não pode dar ouvidos, não pode entregar os seus ouvidos a falsos profetas, a falsos cristos, a falsos anunciantes, a falsos pregadores, a falsos pastores, a homens e mulheres que querem se promover tendo uma vida injusta, uma vida cheia de pecado, uma vida cheia de lascívia e enganando a muitos através dos seus rodeios. Tome muito cuidado com o que você ouve. Tome muito cuidado com o que você vê. Tome muito cuidado com tipos de vídeos hoje na internet que estão aí. Aqueles que estão anunciando o fim de todas as coisas. Não é o fim, pegou? Porque a Bíblia chama isso de o início das dores. É o princípio. Está caminhando, mas está caminhando para o projeto soberano de Deus, o projeto soberano para a glória do Senhor. Então, ele vai nos dizer sobre esse detalhe que nós precisamos nos resguardar e muito. Então, em Apocalipse 22, pega aí, abra lá a sua Bíblia, abra lá. Você que pode compartilhar essa palavra, compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Você que pode compartilhar para nós alertarmos a muitas pessoas, porque hoje são dia 28, tem muita gente crendo ainda que agora dia 30 o mundo está acabando, vai acontecer a pior tragédia da humanidade. Abra aí Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao versículo 10. Olha aí
Vou aqui, ó, Apocalipse 22. Nós vamos ler primeiro esse, depois eu vou ler outros aqui com vocês também. De Apocalipse 22, Apocalipse 22, versículo 6, isso, versículo 6, de Apocalipse 22, versículo 6, adiante diz assim: disse-me ainda estas palavras. Aqui é a certeza do cumprimento da palavra de Deus. Versículo 6 de Apocalipse 22. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, dos verdadeiros profetas, pegaram? O Deus dos espíritos dos profetas que anunciam as boas novas com fidelidade, com inteireza de coração, com liberdade no coração, com a certeza de que não estão enganando as pessoas. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas em que em breve deve acontecer. Que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. As palavras da profecia deste livro. Não são as palavras de profecias de falsos profetas que você deve guardar. Pegou? Não são as palavras de profecias de falsos profetas que você deve guardar, mas são as profecias deste livro que você e eu precisamos guardar a todo momento na nossa vida. Então, Apocalipse vai falar sobre isso. Aí no versículo 19, pega, porque sobre a questão do falso profeta. Apocalipse 22, no versículo 19, olha o que Deus está falando a respeito. Deixa eu ler a partir do versículo 18 com você. A todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos e escritos neles. Então, por que eu estou falando que esse falso profeta, ele é uma voz de Satanás para perturbar o coração das pessoas? Porque o próprio Deus já declarou em sua palavra que aquele que acrescenta alguma coisa, Deus lançará sobre ele os flagelos que estão neste livro. Aí o versículo de número 19, Deus diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, a cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. As coisas que estão escritas nestes livros é para nós, para o nosso fim, para o nosso próprio bem. Então nós precisamos entender que Deus nos prepara para que nós não venhamos a ficar preocupados com isso e com aquilo. Vamos lá na marca da besta, vamos acabar com essa ideia mística de Satanás, que vai haver a marca da besta, é a marca disso. Abra lá em Apocalipse capítulo 13, vou ler com você. Apocalipse capítulo de número 13, versículo 18, a partir do versículo 18, o que nos diz lá sobre essa marca da besta. Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, versículos, a partir do versículo 18, tá bom? Apocalipse 13, a partir do versículo 18, olha aí, deixa eu ler para você entender ainda melhor essa questão da besta. Apocalipse 13, versículo 11, diz assim: vi ainda outra besta surgir da terra. Ou seja, essa aqui já é uma outra besta. Porque nós vemos o surgimento das bestas.
E estas bestas estão relacionadas a 3 entidades, que é o anticristo, o falso profeta, ok? O anticristo, o falso profeta e o espírito enganador da própria besta. Então, ou seja, são 3 entidades que elas imitam a Trindade de Deus. Aí aqui o João está vendo subir outra besta, e ele está na terra possuída de 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Parece cordeiro, pega isso aí, parece, mas não é. Parece cordeiro, mas fala como dragão, ok? E exerce toda a autoridade, versículo 12, da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Da primeira besta. Lembra que são homens que vai se ensoberbecer em relação ao número trino de 666. Então, dentro desse detalhe, nós vemos o chamado homem perfeito. Aí, o versículo de número 12, essa segunda besta, ela exerce autoridade sobre a primeira, na sua presença. E a partir de então, nós podemos ver como ela vai trabalhar, como ela vai realizar todos os detalhes. Versículo 13. Também opera grandes sinais, ela opera grandes sinais. E o versículo de número 13. E de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. O homem chegará nesse ponto que ele vai fazer fogo descer do céu para enganar ainda mais as pessoas. Então isso tudo está relacionado com o espírito da besta e o espírito do anticristo e do falso profeta. O homem vai chegar a esse ponto, o homem vai fazer coisas assim absurdas. Aí ele continua dizendo, no capítulo de número 3, versículo 14, pega: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquele que, ferida a espada, sobreviveu. Ou seja, faça a imagem daquele que sobreviveu, daquele que ressuscitou diante das pessoas. Não está relacionada à figura de Cristo, mas do anticristo. Porque o anticristo pega tudo que Jesus fez, ele tenta imitar. Até a ressurreição. Pegou? Até a ressurreição. É por isso que Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 8, fala sobre a marca de Deus. Então a marca da besta, ela é uma imitação barata da marca de Deus. Pega isso, no nome de Jesus. Versículo de número 15. Ele foi dado a comunicar o fôlego, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Versículo 16, aí de Apocalipse capítulo 13. E eu vou chegar nessa marca aí, por que as pessoas tanto se preocupam com ela? Versículo 16, a todos os pequenos, os grandes, pega, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Pegou? Sobre a mão e sobre a fronte. Fronte, mentalidade. Fronte, mente, desejo de servir ainda mais os princípios da besta, os princípios bestiais, os princípios que a besta ela induz sobre o homem. E o ser humano está aos poucos, conta a gota, estão sendo induzidas nesse princípio. Vai chegar um momento que perseguição ela se tornará comum.
perseguição da igreja se tornará algo natural. Vai chegar um comum que a partir aí do versículo 17, que eu quero falar para você, que é o que muita gente fica preocupado também, no versículo 17 diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Está aí na sua Bíblia. Está aí na sua Bíblia. Não é o pastor Edemerson que está dizendo, está aí na sua Bíblia. O número da besta é número de homem. Não é um número extraterrestre, é um número de homem, é 666. Por que o número 6? O número 6 é o número do homem, o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. O número 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Aí é dado ao homem esse número por causa do 6º dia em que o homem foi criado. E o homem agora na sua totalidade, sem Deus, ele quer colocar o homem perfeito, o homem trino, o homem perfeito em todas as coisas. Aí é dado ao homem, aqui no versículo de número 17, aquele que não vai poder comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta. Presta atenção, o espírito da besta já está sobre a face da terra. Ele já tem a sua operosidade, ele já opera sobre a face da terra. Porém, todavia, ele está preparando o mundo para o seu grande conceito chamado o tocar final da sua glória, o anúncio final de quem ele é. Porém, ainda ele não se declarou, ele não se revelou, mas ele se revelará. Ele vai se revelar. Agora aqui, sobre essa questão da marca, é impressionante. Como ele no seu gota a gota, ele vai ingerindo na face da terra. Porque ficará fácil de ele dominar de gota a gota, nos seus princípios, ele vai fazendo. Então tudo isso, até a pandemia que está sobre a face da terra, o anticristo, o espírito do anticristo está usando para o seu benefício. Para chegar um momento em que ele declarará, que ele se revelará, que ele vai anunciar quem de fato ele é, que ele vai dar as caras, literalmente. Porém, vai chegar um momento que aquele que não tiver essa marca, aquele que é cristão fiel à palavra de Deus, que vai ser fiel, como nos diz Apocalipse 22, a partir do versículo 19, que aquele que nós precisamos ser fiel ao Senhor em todo o tempo, vai chegar um momento que aquele que for procurar emprego, vai acontecer de ter exigências no currículo, você acredita ou não em Cristo, alguma coisa do tipo, e automaticamente pelo espírito da governabilidade do anticristo que está operando sobre a face da terra, vai acontecer de que aquele que é cristão, que professa o cristianismo ou qualquer outra religião nesse sentido, que acabará com as religiões, mas o cristianismo é que será massacrado nesse sentido dessa perseguição extrema. Estes não terão condição de ter emprego. Vai ser um negócio assim terrível, de fato. Mas a Bíblia já está nos preparando para isso. Pegou? A palavra de Deus já está nos preparando para isso. E não tem como nós fugirmos dessa realidade. Então, enquanto tivermos fôlego, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós tivermos força, pulmão, nós tivermos capacidade, nós vamos dizer: eu e a minha casa bendiremos ao Senhor. Eu e a minha casa louvaremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não tenha medo de marca de besta, porque o que você precisa é da marca de Deus. Abra em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6, abra lá.
O quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 8. Veja por que o anticristo ele tem esse desejo de fazer isso. Porque em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 8, Deus já havia determinado qual era a sua marca. Pegou? A marca de Deus, a marca do Altíssimo, a marca do Senhor dos Exércitos, a marca daquele que criou o céu e terra. E como nós deveríamos fazer, no versículo 8, ele diz assim: também atarás, colocarás como sinal na tua mão, e te serão por sinal frontal entre os olhos. Então onde está a marca de Deus? Na testa e na mão, na mente, coração e no serviço. Você é adorador, mas você adora servindo ao Senhor. Pegou? Você é adorador, mas você é profeta de Deus. Você é boca de Deus. Digo ainda mais, você é mão de Deus para estender a mão para o necessitado, para aquele que está indo a passos largos para o inferno sem Cristo. O anticristo não perdoará, em hipótese alguma. Não pega essa ideia de que terá uma sementinha, um grãozinho de arroz, um chipzinho nas mãos das pessoas. Porque muitos vão por esse engano falando assim, pessoas que nunca viveram a vida cristã, não sabem nem o que é Cristo, dizem assim: quando isso acontecer, então não vou deixar colocar, como se isso fosse algo que trouxesse segurança da sua salvação. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, que a salvação de Jesus Cristo vem pela graça, e isso não vem de vós, para que ninguém se ensoberbeça. É dom de Deus, não é dom nosso, vem de Deus, da glória de Deus, de Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor, Salvador, aquele que está no controle de todas as coisas. Então o que você e eu precisamos ter é a marca de Deus na mente e a marca de Deus na mão, a marca de Deus no servir e na adoração, mas a marca de Deus para servir a obra de Deus sobre a face da terra e fazer com que esse evangelho chegue a muitos povos, a muitas nações. Então, voltando em Mateus capítulo 24, o que Jesus alerta aos discípulos é: tome cuidado com os falsos profetas. Falso profeta só pensa nele. Falso profeta, uma das marcas aí, pega aí, isso aqui nem estava não, mas uma das marcas de falso profeta é falar para engrandecer, é falar como se Deus estivesse falando, é falar, é dizer e causar pânico, é prender as pessoas a uma necessidade desse falso profeta. Então essa é uma das características do falso profeta. Mas você e eu vivemos debaixo de uma verdadeira palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, o meu e o seu Senhor, Salvador. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Compartilhe essa palavra e que o Senhor dos Exércitos derrame sobre ti a bondade, a graça e a misericórdia dele. Ore ao Senhor. Deus, nós oramos, colocando a nossa vida diante do Senhor, o nosso coração, para que teu nome seja exaltado, o Senhor seja glorificado sobre e através da nossa vida, e que tenhamos sempre a marca do Senhor na nossa vida, a marca do Senhor na nossa mente e a marca do Senhor nas nossas mãos para realizar a obra do Senhor. Ó Deus, que teu Espírito Santo possa nos livrar de toda palavra maldita, de todo falso profeta, que o nosso coração seja tomado diante de ti, na esperança da tua glória. Em nome de Jesus oramos, e que o Senhor também coloque paz no coração de
todas as pessoas que foram atingidas pela fala desse falso profeta no vídeo que disse que dia 30 deste mês acontecerá a maior tragédia da humanidade. Deus, que o Senhor dê o livramento do coração para cada um e nos dê a tua bênção e que a nossa vida seja marcada com teu sangue hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Dia 30 será um dia de bênção na sua vida. Dia 30 será um dia de bênção na sua casa, na sua família. Dia 30 será um dia de graça sobre ti, sobre a tua alma, sobre o teu coração. Dia 30 será a bênção de Deus na terra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo. Amém.